Todos bem-vindos ao canal Essencial. Bem, o vídeo de hoje tem a ver com reações psicossomáticas. A gente vai falar um pouquinho sobre isso para entender o que são reações psicossomáticas, como elas se desenvolvem, como elas surgem e o que se pode fazer para evitar isso, né, no dia a dia, na sua vida. Bem, reações psicossomáticas são reações físicas de ações emocionais. Então, o indivíduo ele está passando por um momento emocional de estresse ou ansiedade e se desenvolve no corpo reações físicas. Então, exemplos clássicos disso, a pessoa sua muito na mão, a pessoa fica com placas vermelhas na pele, a pessoa tem taquicardia, a pessoa tem problema respiratório, né? Fica ofegante ou falta de ar, e dentre outros. Isso tem a ver com uma ligação que gera um condicionamento, uma ligação entre um sentimento e o que aconteceu logo em seguida. Nós, seres humanos, temos uma parte animal, então também conseguimos ser condicionados. O que é condicionamento? Através de uma ação, ter uma reação automática, sem nenhum tipo de reflexão. Isso foi desenvolvido, né, isso foi percebido muito lá no início da psicologia, por um cientista chamado Pavlov. Ele fez uma experiência com o cachorro dele, ele percebeu que o cachorro, depois das experiências, apresentava um comportamento condicionado. Então, ele dava um reforço positivo, né, o reforço é um benefício, e tinha uma ação ligada. Depois de algum tempo, mesmo não tendo reforço positivo, o animal continuava apresentando um comportamento físico. E exatamente isso acontece com as pessoas. Então, você, ao receber um estímulo emocional, você desenvolve um comportamento físico. Isso acontece muito cedo, quando as crianças ou o pré-adolescente ele, por alguma razão, tem um comportamento físico e, ao seguir, ele tem um benefício. Isso é muito percebido na febre emocional das crianças. Muitas crianças têm febre emocional, então ela está vivendo um momento ali de tensão e ela desenvolve uma febre. Toda a atenção é direcionada a ela, né? Porque a febre é um sintoma preocupante, né? Pode indicar uma coisa muito séria. E ao receber essa atenção, esse direcionamento, internamente ela entende que a febre traz um benefício, traz um reforço positivo. Só que quando ela cresce, as pessoas ficam adultas, o reforço positivo nem sempre vem. E a pessoa fica só com um sintoma, só com a reação física, que a incomoda. Então, a pessoa muito ansiosa, ela fica com placas no corpo. E vai ter que ir para o trabalho, tem que fazer as atividades que ela tem que realizar com aquelas placas no corpo e as placas só vão desaparecer quando aquela questão é resolvida. Mas nesse período ela vai ter que enfrentar, vai ter que conviver com aquilo. Porque o reforço positivo, que é o buscado, que é ao apresentar o sintoma físico, aquilo ser atenuado, ou ela ser liberada daquela necessidade, daquela cobrança, isso não acontece. Então, ela tem que conviver com o sintoma e o benefício, né, o reforço positivo, não irá acontecer. Eu atendi muitas pessoas que elas sentem isso, né, sentem sintomas psicossomáticos, ações psicossomáticas no corpo, e elas não têm noção disso e ficam procurando, né, vão passando por especialistas, né, médicos especialistas, tentando entender o que está acontecendo com ela. Então a pessoa às vezes tem uma dor nas costas, uma dor no peito, e começa a ir nos especialistas para saber o que ela tem. E sempre não consegue encontrar, né? Faz exames, faz toda lá a bateria de exames e não consegue, não tem nada, e ela fica mais apreensiva porque aquela dor continua. E até ela descobrir, né, ir um especialista e ele indicar e falar para ela que ali tem uma ação emocional e psicológica, ela vai
carregando essa dificuldade. Quando ela consegue perceber, ela acaba podendo fazer ali um tratamento, né, uma avaliação, um acompanhamento, e aí conseguir se livrar daquilo. Mas até então, ela é perturbada por esses sintomas que volta e meia aparecem e a acompanham. Então ela fica ali tendo a ação daquelas reações físicas e não sabe, né, porque não tem nenhum tipo de diagnóstico físico que vá dizer o que está acontecendo, não consegue resolver aquela dificuldade e fica mais apreensiva ainda. Então, é muito importante fazer a distinção. É claro que ir no especialista quando sente uma dor, quando está com uma febre, quando tem uma reação na pele, é primordial. Você tem que fazer a verificação se aquilo realmente é uma doença, né, que tem uma atuação física real. Mas ao constatar que nada está sendo verificado, é importante perceber que aquilo pode ser sim ser uma influência das questões emocionais na vida dela que estão causando aquela reação física. Por isso, psicossomática, né? Somatizar, apresentar no corpo uma questão psicológica, emocional. Agora a gente vai falar como que a gente percebe isso, como a gente consegue se livrar disso, como é que a pessoa pode, ao perceber isso, se livrar desses sintomas e não carregar mais essa reação, desconstruindo essa ligação entre o reforço positivo e o sintoma, que não acontece mais. Bem, aquela paradinha no vídeo só para reforçar aquele pedido de não esquecer de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar lá o sininho, as notificações e compartilhar o vídeo para as pessoas que você acha que essa informação, esse conteúdo vai ajudar e vai favorecer no seu desenvolvimento, no alívio das questões emocionais, ok? Tá? Dá essa força aí pro canal e contribui para o nosso trabalho. Vamos voltar para o vídeo. Bem, agora nós vamos falar como a gente, né, como as pessoas podem fazer para se livrar disso. O primeiro ponto, como eu falei anteriormente, é perceber que esta ação, essa reação física, está ligada a questões emocionais. Então, o primeiro passo, é claro, qualquer dor, qualquer sintoma, febre, placa no corpo, placa vermelha no corpo, taquicardia, falta de ar, tem que procurar um especialista para saber se aquilo ali realmente não está significando uma doença física, né? Um mal físico que realmente está resultando naquele sintoma. Ao fazer isso, perceber que não existe nenhuma questão física relacionada e ter a noção que é uma influência emocional psicológica que está causando aqueles sintomas, esse é o ponto inicial, ter essa conexão. Ao perceber isso, o ponto seguinte é a busca de um amadurecimento emocional. O que significa isso? Como eu falei, essa reação física está atrelada na cabeça de forma inconsciente a um condicionamento. Eu tenho isso, eu faço isso e tenho de volta uma recompensa que me atenua o momento que eu estou vivendo. É necessário quebrar esse condicionamento. Como se quebra o condicionamento? Se quebra enfrentando a situação, enfrentando no sentido de seguir em frente com o que está acontecendo, tentar resolver aquela situação de uma forma ativa, não esperando que as coisas aconteçam para que aquilo se resolva. Porque o sintoma, ele espera, né? Ele fica esperando que algo vá ser feito por alguém para que aquela situação se resolva e eu tenha lá o reforço positivo atrelado à minha reação. Então, é necessário quebrar isso. É claro que existem muitas relações onde pessoas que desenvolvem reações psicossomáticas continuam tendo o seu benefício. Existem pessoas que vivem com outras ou vivem em famílias que elas têm comportamentos, têm reações psicossomáticas e são amparadas, pessoas adultas que são amparadas pela sua família, amparadas pelos seus companheiros e continuam tendo seu reforço.
Então isso nunca irá acabar, porque o condicionamento está sendo toda vez fortalecido. Para se quebrar isso, é necessário ter uma ação individual em busca dessa solução e entender que esse reforço ele tem que ser quebrado na sua ação de não esperar que alguma coisa aconteça. Então, se eu estou numa situação de estresse, de ansiedade, eu tenho que ir encontro à solução, resolver aquilo e não a espera. A espera é essa maneira de que o reforço positivo virá, né? A expectativa do reforço positivo ser realizado, né? Isso acontecer e o ciclo continuar. Então, é a busca. Então, se eu percebo, eu tenho sintomas, questões emocionais, tem que olhar para a minha vida, tem que olhar o que está acontecendo, questões que têm a ver com o relacionamento, questões que têm a ver com a vida profissional, questões que têm a ver com a minha vida familiar. Então eu tenho que identificar, olha, apareceu o sintoma, eu estou com isso aqui, está acontecendo comigo. O que aconteceu nesse momento? Que tipo de relação, que tipo de acontecimento provocou isso? Em que situação eu estou inserido? Eu estou inserido, apareceu porque eu tenho que fazer uma apresentação, porque eu tenho que fazer uma entrevista, porque eu briguei com essa pessoa, porque as minhas relações não estão seguindo como eu gostaria. Então eu percebo e que elas não vão de imediato se solucionar, se resolver. Então eu tenho que ir em busca. Então, se existe uma entrevista futura, eu tenho que me preparar para ela, eu tenho que estar seguro da minha capacidade e realizar, porque se eu fizer isso, eu quebro a expectativa do reforço positivo, que é não fazer nada e o benefício acontecer. Se eu tenho uma relação conturbada com alguém, eu tenho que resolver essa relação, porque essa relação não vai se resolver sozinha. Eu não vou ficar esperando que alguma coisa aconteça, que essa pessoa mude para que essa minha ansiedade com relação a essa questão seja atenuada. Isso não vai acontecer. Então, é a busca de quebrar esse condicionamento. E para quebrar esse condicionamento, é necessário que você vá de encontro ao seu medo, vá de encontro à sua expectativa, vai de encontro à solução daquele problema. Agora, muitas pessoas que chegam a esse ponto, elas não têm condições emocionais e psicológicas para ter esse movimento, para ir nessa direção. Então, é claro que o tratamento, que não será um tratamento medicamentoso, pode até ser, dependendo das circunstâncias, pode ser um tratamento medicamentoso para se equilibrar emocionalmente, mas o tratamento efetivo é fazer uma terapia e fazer uma análise do seu comportamento, do seu ambiente, das suas relações e entender a sua força, compreender a sua capacidade de resolver essas questões. Porque se eu tenho o poder de resolver, se eu tenho a iniciativa, eu não espero mais o benefício positivo. Ao não esperar o benefício positivo, eu quebro esse condicionamento, porque não tem mais a ligação entre o sintoma e o resultado, né? O resultado que o benefício, né? O reforço positivo virá trazer. E ao fazer isso, acabando com esse condicionamento, eu vou me livrar dos sintomas, porque não existe mais razão para ele aparecer. Então ele não aparecerá mais, porque não existe mais a razão da espera do benefício do reforço positivo. Entendeu? Então é simples. Identifico, depois de fazer uma verificação se existe uma questão física real, entendo que é a minha ação em direção à solução daquela questão que vai quebrar esse condicionamento. Se eu não consigo, tenho que me preparar emocionalmente e psicologicamente, fazendo terapia, me entendendo, percebendo minha capacidade de realizar aquilo e ao chegar a esse ponto, colocar isso em prática e quebrar essa conexão mental e inconsciente entre o efeito, né, o sintoma no corpo à espera de um reforço positivo
que é o benefício, que é me livrar daquilo, que é resolver aquilo sem que eu tenha que fazer nada, ok? Então essa foi a reflexão de hoje, porque muitas pessoas, com o aumento da ansiedade, com o aumento das questões emocionais, psicológicas no mundo de hoje, né, por todo esse oferecimento dos contatos sociais, das pressões e das relações competitivas que existem, muitas pessoas vêm apresentando cada vez mais sintomas físicos de questões emocionais. E enquanto elas não resolvem isso, elas ficam presas nesse círculo de dependência, da espera de um reforço positivo que vai atenuar aquela realidade. Então é muito bom a gente ter noção de o que é isso, como se identifica, o que se faz para sair dessa. Ok? Então esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado pela participação, por ter assistido. Não esqueça de fazer o ritual do YouTube. E a gente se vê na próxima. E um abraço e fique em paz.